Bom, então boa noite a todos. Boa noite. Na aula de hoje nós pretendemos passar para vocês algumas noções bastante introdutórias, fundamentais e por isso mesmo básicas sobre a religião. Nas nossas últimas aulas nós vimos que as influências culturais que todos nós sofremos desde que nascemos, em maior ou menor medida, promovem uma atmosfera praticamente irrespirável à compreensão do que é, de como se faz, de para que serve a religião, e mais respirável ainda, a realização dos fins próprios da religião. Então nós estamos muito distanciados de uma compreensão mais ou menos precisa e completa do fenômeno religioso. Assim como, diga-se de passagem, nós também estamos muito distanciados da verdadeira filosofia, da verdadeira arte e da verdadeira ciência em todos os seus múltiplos aspectos. E nas últimas aulas nós também dissemos que um critério seguro pode até não ser o mais exaustivo e pode até não ser o suficiente, mas o mais seguro para começar a investigação sobre tudo o que diz respeito à cultura é sondar a experiência humana e de onde surge, na gênese psicológica do sujeito, o impulso por aquelas finalidades, seja da religião, seja da filosofia, seja da arte, seja da ciência. Sob pena de, não procedendo assim, nós temos uma relação com a cultura que é pouco ancorada na concretude da nossa existência. E, portanto, uma relação pouco útil, verdadeiramente, da filosofia, da ciência, da arte e da religião. Hoje o que nos diz respeito mais de perto é o fenômeno da religião. Então vamos rememorar o que nós fizemos juntos na última aula, para outro fim. Quais são as características fundamentais, principais e inquestionáveis da existência humana, que todos nós, se pensarmos e refletirmos bem sobre ela, sobre a nossa experiência de ser um eu humano existente, quais são as características fundamentais dessa existência? A primeira coisa que nós percebemos, e essa é uma intuição que todo mundo há de reconhecer, e portanto não há de negar, é a de que nós somos parte de um todo. Coloquei aqui no quadro para facilitar. Então a existência humana, uma das primeiras, não está em ordem necessariamente cronológica aqui, até porque essas coisas são meio simultâneas, essas percepções. Mas uma delas é que nós somos parte de um todo. Nós não esgotamos a realidade total. Nós não somos a única coisa que existe. Nós percebemos que somos no mundo. Mundo aí, entre aspas, significando tudo o que é não eu. Tudo o que não sou eu. Percebemos, em seguida, que este mundo nos afeta. Então nós sentimos calor, nós sentimos fome, nós sentimos frio, nós sentimos uma série de coisas. Nós sentimos no início um contentamento, como eu disse na última aula, por aquele contato até epidérmico com aquele ser misterioso e benevolente chamado mamãe. Então nós vamos sentindo que a realidade nos afeta, ora positivamente, ora negativamente, para bem ou para mal ela nos afeta. Ou seja, nós somos dotados de aberturas que permitem que a realidade interfira no nosso processo existencial, gerando consequências na nossa subjetividade. Todos nós percebemos isso. Mas percebemos que, por outro lado, nós também somos dotados da capacidade de desempenhar atividades que interferem nessa mesma realidade. Então, a primeira é o polo da passividade, o segundo da atividade. E os dois juntos geram essa interatividade entre eu e não eu, que é o que define a existência humana. E, em último lugar, nós vimos que a realização do eu, a realização da pessoa, é algo que se dá aos poucos, que se dá gradativamente. Isso nós já vimos na última aula. Nós não vamos explorar cada um desses níveis de novo, porque a aula já está divulgada, quem não pôde participar dela pode vir em outra ocasião, mas acho que deu para entender, ainda que de forma sumária, o que estou querendo dizer com isso. O que me interessa hoje é desdobrar um pouco essa questão da interatividade. Ou seja, a síntese entre passividade, o mundo me afeta, e a atividade, eu afeto o mundo, essa interatividade se dá em vários
em vários planos, em várias dimensões, em várias instâncias diferentes da realidade, né? Lembre-se, quando eu disse mundo, entre aspas, é tudo o que é não eu, então esse mundo é uma coisa formidavelmente heterogênea, né? E nós vamos tentar agrupar toda essa imensidão de coisas do tipo não eu em 4 categorias fundamentais. Aliás, em 3, porque a 4ª é o próprio sujeito. Então, vamos ver quais são as dimensões em que nós nos relacionamos com o mundo, né? Em que essa interatividade se dá. A primeira delas, e mais óbvia, é a relação com a natureza. Natureza entendida como um mundo físico, né? De seres não humanos. Certo? O segundo, também não em ordem cronológica aqui, é a dimensão da consciência. Nós, em algum sentido, somos também transcendentes a nós mesmos. Prova disso é a existência do inconsciente, por exemplo, né? E dos diálogos que existem internamente à consciência, né? Ou seja, nós nos relacionamos com o mundo físico, nos relacionamos com a gente mesmo, nos relacionamos com os outros homens, e mulheres, né? Os outros seres humanos, e essa é a dimensão da sociedade. E nós nos relacionamos, ou deveríamos nos relacionar, com uma instância misteriosa da realidade, que nós já vamos falar mais sobre ela, que é a relação com o divino, ou com o transcendente, né? Então nós vemos que a nossa interatividade, ela tem objetividade, ou seja, nós nos relacionamos com coisas objetivas, inanimadas ou inconscientes, nos relacionamos numa dimensão de autossubjetividade, de intersubjetividade com os outros homens e de transcendência. Aliás, todas essas instâncias aqui, o denominador comum entre elas é justamente essa palavra transcendência, que é de máxima importância para nós hoje. Nós temos aqui, como eu coloquei, um gradiente de transcendência. O que eu estou querendo dizer com isso? O homem sempre está se relacionando com aquilo que é distinto, prestem atenção nisso, com aquilo que é distinto do seu eu consciente. Então, a natureza não é o seu eu consciente, então é transcendente a ela. Toda a consciência, ou seja, todo o eu, não é conhecido por mim mesmo. Então, na medida em que eu vou descobrindo coisas a meu próprio respeito, eu estou avançando numa transcendência estranha, que é ao mesmo tempo transcendência e imanência, né? Os outros homens, não preciso dizer, não são eu também, não são muito menos o eu consciente, e o divino também não é isso. Então, o homem é aquele que está sempre em trânsito. Trânsito tem o mesmo, a mesma partícula de transcendência. O homem está sempre em trânsito, ele está sempre se relacionando com todas essas instâncias. Essas instâncias elas estão colocadas numa ordem de importância? Eu coloquei ela numa ordem, e eu não sei bem se a ordem é muito fixa, porque a questão da consciência aqui é um pouco complicada. Mas, por exemplo, quais são as ciências, no mundo da filosofia, da ciência, né, no mundo da cultura, no campo intelectual, que se debruçam sobre essas instâncias? Vamos colocar alguns exemplos aqui, vamos ver como elas são cada vez mais difíceis, o seu objeto é cada vez de mais difícil compreensão e de mais difícil controle, né? Então, por exemplo, o que estuda a natureza? Ciências que estudam a natureza. Biologia, física, química, que, segundo a nomenclatura grega antiga, todas elas são física, porque physis significa natureza, né? No mundo da subjetividade, do próprio eu, qual é a ciência que busca conhecer? Psicologia. Eu só vou pôr o prefixo. Antropologia filosófica, né? O mundo da intersubjetividade, quais são as disciplinas que estão relacionadas à sociedade, dinâmica social? Sociologia, direito, história, política, economia, certo? Então vamos colocar aqui, sei lá, só alguns exemplos, né? Direito, política, economia, etc. E no campo do transcendente, dessa dimensão misteriosa que muitos negam, que muitos afirmam, mas mesmo os que afirmam não têm a arrogância de fazer afirmações banais sobre ela, fazem sempre uma afirmação com cuidado, com o senso de mistério sempre ativado, né?
Quais são as disciplinas que estudam o divino, o transcendente, o sobrenatural? Teologia, metafísica. Teologia, metafísica, etc. Tá? Então você vai vendo que nesse gradiente as coisas são cada vez mais complexas, cada vez de mais difícil compreensão e de mais difícil controle. Você pode controlar, por exemplo, 1001 experimentos em que o objeto testado ele não tem vontade livre, né? Agora, como que o direito e a política, por exemplo, são simples? É fácil construir uma sociedade harmoniosa em que todos estejam preocupados com o bem comum, como é o que define política? Claro que isso é maximamente difícil, se é que é possível, né? Em termos assim concretos e históricos, né? Por quê? Porque aqui o objeto ele é dotado de liberdade. E se você tem uma lei que diz que não pode matar, a pessoa vai lá e mata. A revelia da sua ciência e da sua instância de poder, que é o direito, as leis, etc. E o que não se falar então da incapacidade humana de controlar de forma experimental e repetível, como um experimento científico, e mesmo eles têm a sua complexidade, né? Em relação, por exemplo, aos milagres, aos fenômenos estonteantes de processos religiosos, milagres, etc. Né? As curas inexplicáveis e uma série de coisas que quem está associado a um processo religioso verdadeiro, hora ou outra acontece, mas você não produz um milagre, né? Quem produz é alguma coisa de superior, alguma coisa de transcendente, cujas variáveis do processo você não conhece todas. Né? Isso é muito diferente, por exemplo, você pegar uma chaleira com água e, se você submeter aquilo a 100 graus Celsius, na CNTP, produzir a fervura. Esse resultado sempre vai acontecer. Agora, você pode fazer 1000 ritos. Quantos deles vão ter curas, milagres e eventos que não são prosaicos, né? Que não são banais? Não dá para saber. Você não controla isso, né? Então existe um gradiente de transcendências cada vez mais recuadas. Vejam, a transcendência ela é inabarcável. O homem na sua existência vai alcançando níveis cada vez mais transcendentes, ele vai saindo da sua órbita, né, hermética, em que ele se fecha a si mesmo, quando ele é um bebê, por exemplo. E ele vai conquistando, vai aumentando o seu horizonte de imanência. Imanência é o contrário de transcendente. Imanente é o que está aqui, transcendente é o que está lá, né? Ele vai aumentando, mas ele não consegue abarcar tudo, porque na sua modalidade atual de existência ele é finito. Ele não consegue abarcar, nem conhecer, nem muito menos ser ou se identificar com a realidade total. Então, na medida em que ele vai aumentando o seu horizonte de imanência, transformando transcendência em imanência, ele vai aumentando o seu cabedal de inteligência, de vontade, de poder, etc. Mas ele percebe que isso é inesgotável. Que o horizonte último da transcendência é inalcançável, pelo menos nessa modalidade de existência. Todos percebem isso. Se parar para pensar, isso é até um imperativo do bom senso, né? Sempre existe algo além. Porém, a natureza humana, ela é estruturalmente inclinada ao transcendente. Estruturalmente. Por vocação, o homem tem que se relacionar sempre com coisas cada vez mais transcendentes. O homem nunca está satisfeito. Ele é um eterno insatisfeito. Eterno insatisfeito. Não existem explicações da filosofia e da ciência que, somadas quantitativamente e considerado o seu valor de explicação, qualitativamente falando, saciem a sua curiosidade sobre o mistério da existência. Não existe. Você pode somar todos e você não estará saciado na sua curiosidade, no seu espanto inicial, que está na gênese da busca por conhecimento, como diz Aristóteles. A conquista por bens também é insaciável, também é ininterrupta. Eu já me tornei uma pessoa que tem um pouco de inteligência, um pouco de humildade, um pouco de altruísmo, um pouco das virtudes que estão ao alcance do homem. Mas se eu sou honesto comigo mesmo, eu sei que eu posso mais.
Eu não estou satisfeito com o meu nível de bondade, com o meu nível de virtude, com o meu nível de excelências éticas. Eu sempre posso ser melhor. E, aliás, algo dentro de mim me constrange, me impele a ser cada vez melhor. Né? E assim por diante. Então, o transcendente é aquilo que sempre recua. Quanto mais você avança, mais ele recua. Tal qual um horizonte, né? Que, por definição, é sempre aquilo que está lá. Você nunca o alcança, porque quando você avançou até ele, ele recuou mais para trás. Né? Então, isso, se você pensar bem, é um dado da experiência de ser um eu humano existente. Não tem como negar isso. Nós estamos sempre querendo converter transcendência em imanência. E percebemos que não podemos fazê-lo completamente. Então, veja, desse gradiente de transcendências, existem, na natureza humana, exigências máximas, talvez até indefinidas, infinitas. O homem é estruturalmente constituído assim. Porém, as suas conquistas são sempre menores que as exigências gravadas na sua natureza. Sempre menores. E isso gera uma desproporção que nada pode suprir. Não tem o que você faça que você possa tornar o nível de conquistas igual ao de exigências. Ou superior, igual ou superior. É sempre inferior. Pelo menos nessa modalidade de existência. Qual é a modalidade de existência que nós estamos? Uma modalidade de existência gravada pela finitude, portanto pela morte, essa é a finitude temporal, pela finitude espacial, pela imperfeição no manuseio da inteligência, da virtude, etc. Né? Nessa forma de existência, o homem é capaz de satisfazer as suas necessidades que ele sente como estruturais, como inevitáveis. Então, algo se anuncia à sua inteligência, ao seu coração, como uma modalidade de existência distinta que não seja dotada dessa finitude, dessa imperfeição, dessa precariedade. Surge na mente, no coração, na consciência do homem, a existência de um outro mundo, de um outro modo de realidade que seja absoluto, em que vigora o sumo bem é o máximo de bem, é o bem infinito, infinitude e essas três coisas sintetizadas, ou seja, o mundo de perfeição. Todas as religiões têm mitologicamente constituída essa dimensão, não é bem uma dimensão, mas esse modo de realidade que é perfeito. O céu, o paraíso, nirvana e tantas outras nomenclaturas fazem alusão a esse modo de realidade em que o homem, quando estiver neste outro modo de realidade, não será constituído de tantas amarras, de tantas imperfeições, de tanta precariedade nas suas conquistas como são aqui. Certo? Alguma dúvida até aqui? Todos entenderam? Vejam, quando eu coloquei aqui que o denominador comum dessas quatro instâncias é a transcendência, eu estou usando esse termo transcendência agora em sentido fraco. Ora, essa mesa é transcendente a mim. Mas ela é uma transcendência fraca porque ela é facilmente alcançável. Facilmente até destruível. Agora, essa transcendência que alude a esse modo de realidade distinto é transcendência máxima, é transcendência em sentido forte, em sentido estrito, em sentido próprio. É a transcendência que sempre recua, que não se deixa abraçar completamente pelas forças e potências da inteligência, do coração e menos ainda do corpo humano. A religião surge da tentativa humana de relacionar-se com essa transcendência. Então, essa é a gênese psicológica do impulso verdadeiramente religioso. Se a tua relação com o religioso, com a tua religião, a sua forma de vivenciar os ritos, de estudar a doutrina, de desenvolver a sua ética, etc., nós vamos falar um pouco mais sobre isso, se não for decorrente dessa gênese, provavelmente a tua vivência religiosa não é, em primeiro lugar, religiosa mesmo, ela pode ser outra coisa. E se for, numa medida um pouco assim, sofrível. Né? Então, essa é a gênese do impulso religioso. Se vocês
recobrarem depois dessa aula, em casa, nos dias, né? Dia a dia, a experiência de ser um eu consciente, de ser um eu carente de transcendência, de ser um eu que tem nostalgia do absoluto, vocês vão perceber que, de fato, essas coisas existem em vocês. É só vocês experimentarem isso. Né? Bom, feita essa introdução, mas um pouco longa até, da gênese psicológica, né, subjetiva, do impulso, da inclinação pelo religioso, pelo transcendente, eu quero falar rapidamente, em próximas aulas eu vou desdobrar mais, até porque as nossas aulas eu pretendo que sejam sempre curtas, mas eu já quero deixar indicados mais ou menos quais são os elementos constitutivos ou constitucionais da religião em sentido estrito. Religião mesmo, religião de verdade, não religião para fins de constituição da república, de reconhecimento judicial, de isenção tributária, nada disso. Religião mesmo, digna do nome. Né? Quais são os elementos constitutivos? Vamos falar sobre a finalidade da religião e os meios. A finalidade, claro, está associada a esse contexto sobre o qual nós falamos até agora. A finalidade, e que está inclusive no nome, religião, vem de religare, do latim, embora haja controvérsia etimológica sobre religião, mas a proposta, a finalidade, os fins, os objetivos da religião é estabelecer um contato, na medida em que for possível, do modo em que for possível, e nós já vimos que não é um modo total, não é um modo perfeito, né? É impossível que o seja, porque o objeto é o transcendente que sempre recua, é estabelecer uma religação com esse plano ou modo da realidade. Todas as religiões, esse é um outro critério mais ou menos seguro para você investigar alguma coisa. Você pega o espaço, vou mostrar todas as religiões existentes historicamente e vê o denominador comum entre elas. Também não vai ser um critério insuscetível de falhas, mas é um critério razoável, pelo menos de início. Todas as religiões prometem essa religação. Todas as religiões fazem a afirmação de que existe o transcendente em sentido forte, o sobrenatural em sentido radical, o divino. Todas dizem. Todas dizem que a essência humana participa desse mundo, que a nossa origem é divina, a nossa origem é transcendente. Ou seja, toda religião diz que nós não somos o nosso corpo e nem apenas o nosso psiquismo, a nossa mente e a nossa afeição. Né? Todas as religiões dizem que, por alguma razão, e aí entra uma série de mitos, houve uma ruptura entre o homem e esse modo de ser. Uma ruptura, a queda dos anjos, a expulsão do paraíso, etc, etc, etc. E todas elas dizem que é preciso restabelecer esse contato. E todas elas se propõem como meios necessários, embora não suficientes, para essa religação. Não suficientes porque essa religação jamais, nesse modo de existência, vai se dar completamente. Bem, essa é a finalidade básica. Estabelecer um contato com o transcendente. E quais são os meios que as religiões usam para atingir essa finalidade? Elas vão ter uma doutrina, ética e ritos, ou a parte metodológica da religião. A doutrina, vejam, a doutrina ela é constituída por uma série de mitos, uma série de símbolos, e secundariamente, só secundariamente, conceitos filosóficos que ajudem a compreensão do transcendente, do sobrenatural, etc. Isso é assim porque a linguagem mais proporcionada, mais coerente, mais adequada a esse objeto misterioso é a linguagem simbólica. A linguagem conceitual, racional, vale alguma coisa aqui, não é totalmente destituída de valor, mas ela não vale tanto quanto vale a linguagem simbólica. Então nós não podemos cair nem no extremo de racionalizar a religião, nem no extremo de irracionalizá-la demais, ou dizer que a razão nada pode fazer para nos ajudar nesse contexto. Existem experiências históricas de místicas contemplativas e filosóficas, como o pitagorismo, o platonismo, etc. Então, a vida intelectual, a vida racional, ajuda sim nesse processo, mas não faz o principal.
Né? Por quê? Veja, se você for tentar explicar para um cego o que é o vermelho, você não pode usar de uma linguagem que se valha da questão cromática, porque ele não sabe o que é luz. O cego de nascença, estou me referindo, obviamente, né? O cego não de nascença você consegue, porque ele vai lembrar, inclusive, você nem precisa explicar. Mas com o cego de nascença você vai ter que recorrer a analogias, devido a uma deficiência dele, devido a uma deficiência de quem precisa compreender e vivenciar aquilo que é transcendente e inicialmente incógnito, né, desconhecido. Devido a essa deficiência, você vai precisar compensar isso através de uma linguagem mais rica, como diz o Mário Ferreira dos Santos, mais proficiente, não tão deficiente ou insuficiente, que é a linguagem simbólica. Não existe religião sem símbolo. Se você tem algo muito parecido com religião, que não tem narrativas simbólicas, que não tem modelos exemplares, os santos, as potestades divinas, etc., isso não é religião, mesmo que pareça. Mesmo que pareça. E mesmo que as pessoas daquele contexto digam que são. Não são. Né? Então, a linguagem simbólica é a mais proporcionada para o objeto da transcendência máxima ou radical. Entendeu? Então, nunca desprezem na vivência religiosa de vocês a questão simbólica. Né? Não façam isso. Não reduzam a questão religiosa a explicações científicas ou até pseudocientíficas, como é o caso muitas vezes. Né? Então, a doutrina é constituída dessa intenção de lançar alguma luz possível sobre o mistério tremendo que é a transcendência. Para isso, nada melhor do que parábolas, metáforas, etc. E tal. Todos os grandes mestres religiosos sempre recorreram a esse recurso, isso não é por acaso. Né? Isso não é uma coincidência estatística. Tá? Mas de nada adianta lançar essas luzes possíveis para a compreensão do transcendente sem um conjunto de valores que são propostos como necessários para o acesso ao transcendente. Por quê? Porque tudo que é mal, tudo que é privativo nos afasta do transcendente. Então, para você ter alguma relação, na medida em que isso for possível, eu estou insistindo bastante nisso, para você ter alguma relação com esse mundo de seres muito avançados em inteligência, virtude, etc., para não falar do Supremo, da Suprema Divindade, né, você precisa melhorar o máximo possível. Quanto mais ético, quanto mais você desenvolver no seu caráter, na sua vontade, todas as excelências das quais vocês são dotados em potência, né, mais você vai poder acessar e participar desse mundo. Quanto menos, menos. É proporcional. Então, toda religião propõe um desenvolvimento ético do homem. Né? Existe um ideal de santificação do homem em todas as religiões. Se não tiver isto, não é religião. Toda religião se interessa pelo desenvolvimento ético dos seus adeptos, toda. E muitas coisas entram aqui. Né? Como que esses valores são revelados ou explicados, etc. Com base na própria doutrina, e aqui há um entrelaçamento entre ética e doutrina, ou pelos modelos exemplares, sejam reais, sejam míticos. Então, todas as hierarquias divinas, que também existem em todas as religiões, são exemplares disso. Nós precisamos querer ser como eles, o máximo possível. Nós temos, para acessar o transcendente, um ônus de assimilação, um ônus de similitude. Nós precisamos ser cada vez mais parecidos com o divino para poder mais participar do seu reino, né? Do seu meio mesmo. As palavras né? Começam a agonizar já. Né? E os ritos entram como a operação dos símbolos. Principalmente o rito é isso. Secundariamente ele pode fazer outras coisas. Mas a substância principal do rito é essa, é a dinamização dos símbolos. Se você está num sistema religioso ou nominalmente religioso, cujos ritos não façam isto, e façam só outras coisas, você não está praticando rito religioso.
Ou pior, se você está num rito verdadeiramente religioso e não está participando conscientemente dessa operação dos símbolos, você, embora esteja numa ambiência propriamente religiosa, não está tendo uma vivência subjetiva verdadeiramente religiosa. Os ritos servem para isso. Ao atualizar os mitos, os símbolos, servem para dar uma amostra grátis, né, do que é o transcendente, ainda nesse modo de realidade. Então nós vimos há pouco que esse modo de realidade do qual nós estamos participando é um pouco incompatível com o transcendente, mas é um pouco só. Ele é permeável pelo transcendente, até porque o transcendente o abrange, né, e se comunica de algum modo com ele. Então o rito serve para dar uma amostra, né, um tira-gosto. Ó, é assim lá, mais ou menos assim. Tem beleza, tem verdade, tem bondade. Só que isso que vocês estão vendo aqui é só uma amostra pálida, precária, como diz o Platão, daquilo que é vigente em outros modos de realidade. Lá todos esses bens, belezas, poderes, etc., que vocês estão vendo aqui, estão em grau infinito. Já pensou? Ritos, então, servem para isso, e assim se constituem. Se esses três fatores constitucionais da religião, constitutivos da religião, são fatores constitutivos da religião, os três precisam estar articulados sob pena de não se tratar de religião. Então, a experiência religiosa autêntica depende de que você conheça cada vez mais a doutrina da sua religião, desenvolva a sua vontade, o seu caráter, à luz da tábua de valores daquele sistema religioso. Tem que fazer isso. Senão, não é religião. Né? E a participação em ritos. Não necessariamente em ritos, digamos, cerimoniais. Né? Existe ritualística muito pessoal. Isso nós podemos falar em outro momento. Mas essas três coisas precisam acontecer. Né? Então, esse foi um apanhado geral que eu quis dar nessas noções introdutórias, ainda bastante introdutórias, do que é religião. Nós seguiremos no curso das aulas aí, desenvolvendo esses conceitos para trazer um pouco mais de clareza, né, sobre o que consiste, para que serve e como se faz religião. Então, vamos dar um intervalo e até breve.